Shalom Vrachá. A gente vai começar um estudo, uma série de um tratado muito importante, tratado da Pirkei Avot, tratado Avot, tratado dos pais, ética dos pais. Esse tratado é diferente de todos os tratados que a gente tem na Mishnayot, porque esse tratado ele não fala sobre a Halachá. Ele fala sobre boas virtudes, fala sobre boas condutas, comportamento certo do ser humano. O Derech Eretz, em hebraico se fala Derech Eretz, Mussar. Um tratado muito importante. Kamuvan Derech Eretz Kadma Torá, as boas virtudes e o bom comportamento do ser humano vem antes de ele começar a entrar no estudo da Torá. Primeiro seja um homem, seja uma pessoa, como se fala, mente, seja uma pessoa normal, não um animal. E aí você pode começar a estudar a Torá, que a Torá ela vai começar a construir, que nem um prédio. Assim a vida da pessoa vai estudando a Torá, cada vez vai construir mais um andar, mais um andar. Mas primeiro tem que ter alicerces, tem que ter a parte de baixo do prédio, tem que estar forte, tem que ter muito material para segurar. E esse seria o Derech Eretz, que Kadma Torá, que é as boas virtudes. Por isso esse tratado é muito importante. Muita gente talvez menos estuda porque não tem tantos pilpulim, não tem tantas formas de sabedorias diferentes que a pessoa pode chegar a várias perushim. São coisas mais fáceis de entendimento porque cada rabino falou que tem que se comportar assim, mas o perush é fácil de entender. O bonito desse tratado também que a gente vê aqui que os rabinos falam. Vamos dar um exemplo, por exemplo, falou Hillel que tem que fazer assim. Quando ele falou que tem que fazer assim, não é que ele falou e acabou. Não. Porque ele agiu assim, porque ele se comporta assim, então ele falou assim. Quando está escrito um rabino falou, significa ele age assim, ele se comporta assim. Não como certas pessoas que pensam uma coisa no coração, falam outra, ou falam mais que fazem, ou falam muito e fazem pouco. Tem muitas... E aqui já falam de grandes, porque avô também, vem do Perush também de avô, são os pais, são os sábios, os grandes sábios que a gente tem, que ensinam a gente grandes sabedorias aqui no Pirkei Avot. Outro Perush também de Pirkei Avot e Karim. Avot é do que também na Mishnah Gemara, Mishnah Avot vem lá chamando Karim. E Karim são os fundamentos, que nem um pai tem pai e filhos. O pai é o fundamento, né? Alicerce, como a gente falou, e os filhos crescem em cima da cultura, em cima do que os pais ensinaram, continuam o crescimento, continuam indo adiante com os ensinos que os pais ensinaram. Quer dizer, os fundamentos. Então também aqui é importante os fundamentos que a gente vai aprender hoje. Uma coisa bonita também é o Pirkei Avot, o original dele foi, quando foi escrito pela Mishnayot, ele traz 5 capítulos. O Pirkei Avot original dele são 5 capítulos. O 6º capítulo do Pirkei Avot ele foi posto dentro do Pirkei Avot, foi introduzido mais tarde. A gente sabe que tem entre os Ashkenazim, parece que os Sefaradim talvez também fazem Pirkei Avot. A gente sabe na época do Sefirat HaOmer, fazem Pirkei Avot cada Shavua, cada Shabbat, e fazem uma serra, são 6 Shabbatot, 6 Parakim, porque o Shivi já é Shavuot. E caiu bem que o 6º Perek fala sobre Kinyan da Torá, como se compra a Torá, como se possui a Torá. Porque depois que você já tem as virtudes, as boas virtudes, você já pode entrar e começar a comprar os ensinos da Torá. Agora, uma coisa que é importante, que tem que ser falada, é que, logicamente, que quem ensina às pessoas as boas virtudes, os bons comportamentos é a Torá também. Assim, vocês vão falar, mas como a gente vai chegar em boas virtudes, a gente ainda não estudou a Torá? E a gente não pode, a gente não vai chegar na Torá se a gente não tem boas virtudes, como a gente falou antes. Então, como a gente sai desse problema? Pashut, é simples, que a pessoa que cresce num ambiente natural, normal, TV, bari, saudável, que vê como os pais se comportam, vê como os rabinos dele falam, como os rabinos dele ensinam. Desde criancinha, ele vai comprando essas virtudes já de uma idade muito, muito baixa. Quer dizer, o Pirkei Avot
seria o primeiro estudo do ser humano. Desde 0 anos, desde que ele saiu para o mundo, até ele começar a estudar Torá com 5 anos, começar a ler hebraico, estudar Torá, depois estudar Mishnayot, até chegar no Gil Bar Mitzvah, que já chega com o Gil Mitzvot. Ele já tem muitas virtudes, já tem uma carga alta, pesada de virtudes, de boas atitudes, que logicamente ele acolheu, recebeu isso de pessoas que estudaram Torá. Assim foi passando de um para outro. Então, logicamente, o primeiro ensino da Torá que estuda boas virtudes, isso cada um tem que estudar. Seria o Pirkei Avot que está estudando agora, a ética dos pais. Mas tem que ter isso forte bem no ser humano para ele poder continuar a seguir o caminho da Torá. Se a gente vê, às vezes, se encontra com pessoas que se vestem como pessoas religiosas, falam como pessoas religiosas, mas no final agem como pessoas, ou pensam como pessoas, que, às vezes até nem pessoas, mas como pessoas que estão erradas. Não quero falar religioso errado ou não errado, mas eu digo uma forma de falar que pessoas religiosas, falam, a pessoa religiosa ela tem Torá, então ela já tem boas virtudes. Tem que tomar cuidado, às vezes o vestimento da pessoa, a forma dela de falar, às vezes engana. E por isso a gente tem que aprender que a importância aqui do estudo da ética dos pais é dar ficar o comportamento, é agir, não só falar. Por isso que eu falei, volto a falar, o que os rabinos falaram aqui, eles agiram. E porque eles agiram, então eles falaram, e não ao contrário. Uma coisa bonita também que a gente vê que antes de começar a falar antes de começar o estudo das Mishnayot, de Pirkei Avot, a gente sempre fala, tem um costume de falar, Kol Yisrael Hashem Chelek L'Olam Haba, e aí começa o estudo. E também fala o pasuk, Kol Amech Kol Tzadikim Yirshu Haaretz V'chule. עכשיו, למה זה קשור? למה הביאו את הפסוק הזה, ולמה הביאו את האמירה הזאת פה, כל ישראל של חלק לעולם הבא, לפני הלימוד של ética dos pais, antes do começo de estudar o tratado dos pais. O que a gente pode explicar é que a pessoa pode pensar e falar, eu decidi hoje agir assim, dessa forma, eu decidi agir dessa forma, de uma forma bonita, então eu mereço o Olam Haba. Quer dizer que amanhã também pode decidir de outra forma. E também pode ser que o Olam Haba dele ele é uma pessoa que não tem a ver talvez com o Olam Haba, mas talvez se ele se encontrar dentro da Torá, se ele conseguir fazer o máximo que ele age de uma forma, ele talvez já conseguiu o Olam Haba dele. E pode ser também falar outra coisa, falar, Deus, por que você quer de mim que eu chegue a chegar em níveis tão altos que está escrito aqui no Tratado dos Pais, se eu não estou nesse nível Bichlal? Eu não estou nesse nível de ética dos pais, eu estou num nível muito mais baixo. Por que eu não mereço Olam Haba? Tem 2 perguntas aqui importantes. A resposta que tem que ser dada tem que ver de outra visão. A visão é diferente. Não porque eu ajo assim eu tenho Olam Haba. Não. A visão verdadeira é assim. Porque a gente somos pessoas especiais. Porque a gente somos pessoas especiais. Que a gente shayach, a gente pertence a esse Olam Haba. A gente tem uma neshama especial, Yudiyah, que ela shayechet l'Olam Haba, ela é Bnei Melech, que as atitudes que tem no Pirkei Avot só vem falar para você assim, você faz parte disso, isso aqui é o natural de você. Não você precisa muito fazer esforço para chegar nesse nível, não, você já está nesse nível quando você nasceu, a tua neshama é especial, você shayach l'Olam Haba, Kol Yisrael shel Chelek L'Olam Haba, você está nesse ponto, você já começa crescido, já grande na Neshama. Agora você tem que botar no mundo para o exterior, no mundo, nas suas ações, o que você tem dentro de você, essa Neshama especial. Quer dizer que você não pode falar, Deus, eu não estou nesse nível, não posso. Você está nesse nível. Você tem que começar agora a agir como age um filho de um rei. Você não pode comer com as mãos, você não pode começar a falar coisas feias, você não pode no meio do palácio tirar a roupa na frente de todo mundo. Não, você é um filho do rei. Você tem roupas especiais, você tem a comida especial, as suas atitudes são especiais, porque você está junto com o rei. E esse nível de estar junto com o rei é uma felicidade muito grande que a gente tem que receber ela, entender ela. Por isso a gente tem que, se a gente faz a ética, se a gente faz como os rabinos falaram, não é que a gente tem que se esforçar, como eu falo, volto a falar de novo, ela
e sim, isso é parte de mim. Somente eles me revelam, os rabinos me revelam como eu tenho que me agir. É como o exemplo de um espelho. A pessoa fala, olha no espelho e fala, minha cara está no espelho. Não é verdade, a cara está na pessoa. O espelho só te mostra onde estão as feridas, como está o cabelo, se você está bem ou não está bem. Mas o rosto está em você. Você não tem que buscar o rosto nos livros, você tem que buscar o rosto em você. Quer dizer, a neshama especial que você tem está dentro de você, você só tem que botar para fora e agir como você recebeu de Deus esse presente tão bonito de ser parte de um povo tão importante. Esse para mim seria Akdamá, o começo para a gente um pouco interessa uma certa volta. Agora vamos começar nosso estudo